Olá, meus irmãos e irmãs. Sempre que iniciamos essa reunião de estudos, já começamos a detectar um clima de confraternização das vibrações de esperanças aconchegando nossas almas. Razão pela qual torna-se muito prazeroso compartilharmos esse amor fraterno, unindo-nos em torno da fé que nos sustenta e que nos dá forças, e enchendo-nos de esperança em dias cada vez mais promissores. A despeito de toda essa pandemia e de um clima de pessimismo reinante no ar, sigamos confiantes de que Jesus, ao nosso lado, com Ele, nada se passará conosco. Haveremos de transpassar esse denso nevoeiro de desânimos e fobias, com os holofotes do Cristo iluminando e guiando a nossa rota, conduzindo-nos de forma segura até Ele, onde haveremos de nos reconfortar com seus ensinamentos e seus exemplos. Por isso pedimos alegremente a permissão do Mestre para que possamos iniciar a nossa reunião, de sorte que tudo esteja totalmente consoante com os seus desígnios. Que as nossas águas já estejam posicionadas à mesa e que estejamos já confortavelmente relaxados. Que assim seja. Hoje estudaremos o capítulo 9 do Evangelho, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, em seu item 8, que versa sobre obediência e a resignação. Vamos à leitura. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso,
Ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa será, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Passemos agora ao nosso humilde comentário. Como essa lição dita por Lázaro há bem mais de um século se mostra tão atual. Toca em pontos nevrálgicos da sociedade como a corrupção e lembra-nos que Jesus aqui pisou num momento em que a sociedade se encontrava deprimida, perdida e sem norte. E não é exatamente assim que a sociedade atual se encontra, de uma maneira geral? Muitos que se dizem com fé tremem nos íntimos bastidores da insegurança e do temor da morte. Outros se desesperam simplesmente por pensar na hipótese da perda prematura de algum ente querido. Mas aí cabe uma questão oportuna para o nosso debate. Mas não foi sempre assim, meus irmãos e irmãs? Quantos desencarnam crianças, jovens ou adultos, independentemente dessa pandemia? Então não deveria causar-nos espanto que alguém possa ser acometido de algum mal que o leve a se hospitalizar com as consequências inerentes. Eu mesmo infartei aos 44 anos de idade e poderia ter desencarnado há dezenas de anos atrás. Nascer, crescer, enfrentar dificuldades e volver à pátria espiritual faz parte da vida e deveria ser considerado ato consequente aos seres humanos em desenvolvimento. Muitos males ainda continuam cronicamente acometendo mais gente do que o Covid. Então, para quê? Alcancemos equilíbrio para lidar com esse assunto, mister se faz que sejamos obedientes e resignados, como aconselha a lição da noite. No entanto, quando ela se refere à obediência, não está tratando daquela subserviência cega que oprime e escraviza. Refere-se ao comportamento de todos nós diante das leis de Deus e das leis dos homens, às quais devemos obediência, ou melhor dizendo, às quais devemos aceitação e cumprimento. Por exemplo, se entendemos a lei de Deus, não devemos estranhar que aqueles que não carregam uma fé inabalável no coração se sintam fragilizados e inseguros diante das agruras da vida. Obviamente que todos nós, indistintamente, temerosos ou não, devemos obediência às autoridades de saúde em momentos quanto esse, procurando seguir as orientações protetivas adequadas, mas sem fobias ou desalentos, pois seguimos também a lei de Deus, através de Jesus, que é o comandante em chefe do nosso planeta, garantindo que ele não está à deriva ou sem rumo. Essa convicção nos dá alento e resignação, fazendo com que aceitemos sem descontroles,
quaisquer situação a que estejamos submetidos, individual ou coletivamente. E nos motiva a tentar seguir lutando nas lides do bem. Obviamente que ninguém vai sair por aí festejando a pandemia por crer na justiça divina, mas devemos, pelo menos, confiar resignadamente que tudo se encaminhará para um final feliz e proveitoso para todos nós. Tudo passa, já dizia um amigo espiritual. Consciente de que estamos passando por um momento de transição planetária, é crível que constatemos alguns eventos que provocam ajustes de rota nas nossas condutas. E essa pandemia é um dos eventos que se presta a isso. Ricos e pobres, de diferentes raças ou etnias, todos estão sujeitos ao mesmo crivo da lei, mostrando claramente que todos somos iguais quando se trata dos fundamentos espirituais concedidos por Deus. Que cada um de nós reflitamos com muita calma e lógica acerca deste momento por que passa a Terra, buscando nos ensinamentos de Jesus as respostas adequadas ao nosso condicionamento na paz e encarando os fatos como experiências provacionais, pelas quais necessitamos passar para que aprendamos de uma vez por todas a encarar a vida e os nossos semelhantes com mais amor e respeito. Somos iguais, a despeito das nossas diferenças. Cada um carregando a sua própria cruz, adequada às necessidades evolutivas. Muita paz. Bom, vamos passar agora à fluidificação das águas. Preparemo-nos humildemente para compartilhar com Jesus deste momento sagrado, no qual o Mestre coordena a metamorfose positiva das nossas águas, promovendo-as a medicamento oportuno a todas as nossas necessidades. Dignai-vos, Senhor, a respeitosamente participarmos dessa fluidificação, contribuindo parcamente com as nossas melhores, porém limitadas vibrações. Abençoai também os nossos ambientes, promovendo um incremento contínuo na nossa harmonia familiar. Obrigado, excelso amigo, que assim seja. É chegado o momento em que nos preparamos para o encerramento de mais uma reunião de congraçamento entre nós, sob a coordenação de Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui felizes neste momento, enquanto muitos estão em leitos de dor e sofrimentos. Fortalecei as nossas convicções para que sustentemos a nossa fé em bases consistentes. Abençoai, ó Mestre, os nossos esforços nos propósitos de acertos no bem, ainda que fraquejemos em vários momentos. Incentivai-nos a seguir mirando à frente, sem estagnações ou dúvidas, entendendo que, estando em vossa companhia, sempre encontraremos a melhor saída para mitigar as nossas provações desta vida. E que não nos falte otimismo e alegria pelo privilégio de viver neste planeta, que nos acolhe oportunizando-nos a nossa redenção.
Com Cristo no coração, haveremos de cultivar a paz. Imploramos humildemente a permissão divina para encerrar a reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento essa corrente fraterna. A fé nos erguerá a patamares estáveis e felizes. Até o nosso próximo encontro com Jesus.